não desço do Olimpo para declamar palavra mortal. Fica na tua consciência minha poesia imoral. Me chama Atena no CPF e RG, sou certificada, legalizada e tal. Deusa da sabedoria na sabedoria filosofal. Não sou pedra mística, mas carrego magia na minha poesia existencial. Fui chamada no Brasil, país de verão, futebol e carnaval, mas minha consciência bélica só observa o filho da guerra nesse terreno. Phobos, o medo, primogênito de Ares, meu irmão sanguinolento, ataca toda a diversidade desse país marginal. Marginal porque estamos na margem, porque o sustentáculo aqui sempre foi periférico, intencional. É que além do machismo, do sexismo, do racismo, além da xenofobia, da homofobia, da gordofobia, apresento um pergaminho novo escrito com existências de irmãs minhas. É a transfobia, filha estuprada da avaria, assassina tanto minha família que posso ser chamada de Atena, deusa órfã e poetisa isolada. E vou isolar agora o preconceito da vossa existência. Vem com teu raciocínio demente que mente, que bula de medicamento ideológico. Vocês não sabem nem por que são homens e mulheres e querem decidir sobre os nossos corpos. Me dá licença, ou te extraio paciência. Meu escudo tem a fronte de medusa mitológica, transexistência, morta por Perseu, homem branco cisgênero e crente em Zeus, patriarcado venenoso, que todos os corpos femininos na história mitológica ele corrompeu. Meu legado é para dar a voz às que foram condenadas ao silêncio, à morte. Velhas parcas com o fio da vida cortaram, entortam e matam. E sabe quem aperta o gatilho? Eu vos digo, são os filhos prediletos dessa nação. A gurizada que espanca a mina travesti na rua e de madrugada não larga o porno trans, não. Eu não posso querer vingar com o sangue que já foi derramado. Tenho medo que o Olimpo se torne vermelho com tanto corpo ensanguentado. Eu sou a única deusa do Olimpo grego a lidar com assuntos culturais de homens. É sociedade, sabedoria, estratégia, guerra, luta e diplomacia. Mas diferente deles, eu sou a única deusa que termina uma guerra com a paz presente. Isso. Calma, é só uma introdução. É tipo o primeiro versículo da minha lição. É que eu sou professora de filosofia, meu sobrenome é Beauvoir, não por simples simpatia. É que foi a tese de uma mulher que libertou a identidade que eu sou. Ninguém nasce, torna-se, e hoje eu aqui estou. Mas não repito frase pronta. Sou dona de um saber arrogante, arrogando o saber pensante daqueles que leem, estudam e dialogam. Ensino existencialismo para outras existências. Eu afirmo com Jean-Paul Sartre, o destino é escrito com a sua caneta. E por isso aspiro a poesia. Cada verso é linha e rasgar o véu do futuro com minhas unhas que não são postiças. Muita gente quer afirmar que eu não sou mulher de verdade. É que nunca houve a verdade sobre a mulher, senão aquela que o homem decidiu quem ela é. A revolução feminina começa na existência. Passa o corpo, transpassa as vestes, trespassa a aparência. Ser hoje mulher não é sangrar mensalmente. Às vezes é ter a sua sangrando num beco escuro de uma viela esquecida, fria e ausente. Minha poesia está pingando sangue nesse chão quente. E poetizando por minutos, vejo ressuscitar aqui todas as mulheres transmortas nesse país hipócrita de moral religiosa torta, de burguesia mórbida de caos. Por isso sou professora de filosofia, poeta educadora. Para diminuir o índice do Brasil, assassinam-se mais mulheres trans e travestis aqui do que no México, nos Estados Unidos, na Europa inteira, você não viu? Isso é grave e torna minha poesia grave, voz grave, grave na sua memória, agrave na sua história. Sou poeta viva como outros irmãos e minhas irmãs. Meu maior medo é ser assassinada por quem eu sou, não pela morte, mas pela memória de vocês, que um dia aqui uma mina transexual poetizou. Então, me chamo Atena Beauvoir, tenho 27 anos, sou professora de filosofia, sou poeta, sou escritora. Deixo o convite a vocês, amanhã, dia 8, lanço meu terceiro livro na Livraria Taverna, Fernando Machado 370. Quem quiser pode pedir de outros estados. E acho que o tema da interseccionalidade é a gente entender que quando nós discutimos esse tema, o nosso maior problema é ficar degladiando quem é mais vítima de quem. Tá todo mundo morrendo, eles nos colocam dentro de um local, de um espaço, como se nós fôssemos gladiadoras e gladiadores. Eles colocam animais lá dentro e a população, o resto da população, que é formada potencialmente por aquelas pessoas que não estão marginalizadas, e estar na margem não significa
necessariamente morar na periferia, mas também é estar numa periferia existencial. É a sua existência ser lembrada por último. Se a sua existência é lembrada por último nos espaços, você é uma pessoa marginalizada em algum momento. Tanto é que eu coloco um dado que é empírico e muito tranquilo. Qual é a única identidade brasileira que não tem estatuto de proteção? Homem branco, cisgênero, burguês de idade mediana. A criança tem estatuto de proteção. O jovem adolescente tem estatuto de proteção. A mulher tem estatuto de proteção. O negro tem uma legislação e um estatuto que pensam. O idoso tem. A população LGBT o tem. Tá, e vem cá, e por que o homem não tem? O homem cisgênero branco de idade média, por que não tem? Sério, eu não entendi essas palmas, tudo bem. É o Bauer. O Bauer né? Eu sou teu fã. É isso, eu sou tua fã, meu. É porque enquanto nós estamos produzindo legislação para nos defender, quem não precisa criar legislação para se defender está matando. Essa é a bem da real. E nessa interação toda de pensar essa legislação específica, dentro da comunidade LGBT, a gente pensa as pessoas trans enquanto pessoas que estão mais marginalizadas ainda. E vou explicar por quê. Pelo simples fato que, por exemplo, a revolta de Stonewall nos Estados Unidos, que foi exatamente a revolta que deu origem para toda a discussão de direitos LGBTs, não foi postergada, não foi autonomamente levantada por homens cisgêneros gays e por mulheres cisgêneras lésbicas. Foram duas potencialmente travestis, a Marsha P. Johnson, a Silvia Rivera, que estavam lá, assim, ó, degladiando nas ruas. E não somente isso, formando um processo de uma atividade social, de abrir a Rede Star, que era uma casa exclusivamente feita para pessoas queers, LGBTs, potencialmente transexuais e travestis. E potencialmente pessoas que viviam com o vírus HIV. Então, quando a gente pensa esse prospecto todo, essa visão toda de, bom, por que as pessoas trans, é dado da área da saúde da HIV/AIDS da ONU, por que as pessoas trans, elas estão potencialmente numa área de 49% mais chances de contrair o vírus? Por quê? Porque já estamos marginalizadas. Mas a gente tem que entender o que é essa margem. Pergunto a vocês, tirando as pessoas gays, lésbicas, bissexuais e transexuais aqui, quantos de nós tem mulheres trans e homens trans e pessoas não binárias trans no celular do WhatsApp que conhece e que chama para sexta-feira de tarde sair tomar um café? Quantas pessoas a gente sai aqui na Protásio Alves ou num shopping e vê lá trabalhando a menina trans, o menino trans, a pessoa não binária? Não é vitimismo, é fato dado. A sociedade, ela não tem que abrir espaço para as pessoas trans, ela tem que se reformular e entender que existem homens que têm vagina, buceta, mulheres que têm pau, grelo grande e pessoas que não têm gênero, não querem ser definidas por algo. E isto é muito interessante porque a vida inteira as pessoas trans elas ficam se degladiando internamente por uma briga que não é nossa, em dizer que o corpo que a gente tem é errado. Errado é a filosofia existencial de achar que por causa que eu tenho um pênis eu sou algo que eu não sou, porque eu tenho uma vagina eu sou algo que eu não sou. Pergunto a vocês, quando é que o corpo de vocês diz que vocês são o que são? Mas você não é mulher genética. Quer falar de genética? Me define cromossomo, DNA e cromatina e depois a gente fala de ciência. A Nature, que é a publicação mais antiga em ciência do mundo inteiro, que reúne dados científicos da comunidade científica, não tem até hoje, desde 1850, uma publicação científica que define o que seja homem e o que seja mulher. Aí o que acontece quando vem alguém e diz que eu não sou mulher? Cientificamente, geneticamente. O quê? Esse tema de transexualidade não é um tema das pessoas trans. A gente ainda é pesquisada. A gente ainda é catalogada. A gente ainda é colocada dentro de um zoológico existencial. Antropologicamente falando, é o que fizeram com todo o continente africano, os movimentos europeus. Veio um estudante de psicologia que ia pesquisar a minha vida, mas me convidar na casa dela para falar sobre outras coisas, se relacionar com uma pessoa trans quando tem tesão, com rabão, com silicone, com tudo, não convida. E aí o que a gente
começa a pensar nisso, a gente fica triste. Abate em nós uma tristeza. E acho que as pessoas trans, principalmente as que estão colocadas numa margem, e aí você imagina uma menina trans, de 15 anos, que mora na periferia de Porto Alegre, negra, em que a família é religiosa. Onde que ela vai? Ela vai para o local onde estão as pessoas que existem de verdade, que são as ruas. É na rua que a gente encontra as pessoas que existem de verdade. As pessoas mais livres estão na rua, porque elas se responsabilizam. Porque ser livre não é fazer o que você quiser. Ser livre é você se responsabilizar por tudo o que você quer. Uma pessoa transexual, transgênero, travesti, uma pessoa trans. Porque este termo trans não foi nós que deu a nós. Foram as pessoas cisgêneras. E aí quando a gente criou o termo cisgênero e disse, bom, a gente é trans, vocês são cis. Não, eu não sou cis. Aí vem o médico dizer, eu não sou cis, eu não sei o quê. Por que toda vez que tem que se apresentar uma pessoa trans, em qualquer local tem que dizer eu sou trans, e quando tem uma pessoa cisgênera, ela não se apresenta enquanto pessoa cisgênera? É a transfobia estrutural, que é essa discriminação que diz que também uma pessoa negra tem que se apresentar enquanto pessoa negra quando vai falar dessas questões, e uma pessoa branca não precisa. Eu tô aqui por privilégio. Porque se eu sou trans ou transexual ou travesti, se eu sou uma pessoa que não tem o gênero que foi ofertado culturalmente, eu sou branca. Se eu publico o livro amanhã, o terceiro, é porque eu sou branca. E isso é privilégio. A gente adora discutir, a gente não vai entrar. A nossa colega falou maravilhosamente bem. A gente não vai conseguir entrar no governo, entrar aqui no Palácio Piratini, a gente não vai conseguir. Então o que a gente faz? A gente entra dentro de si, olha o preconceito e a discriminação que ainda mora dentro de nós, porque nós somos sim potencialmente discriminadores. E pensar isso significa a gente se aproximar. Isso é muito sério, porque não é um evento que faz isso em nós. Não é um evento que faz isso em nós. E acho que essa possibilidade da gente se reunir e discutir algo que é interseccional. O que é interseccional? São as nossas existências. É uma mesa que reúne uma mulher cisgênera prostituta, uma mulher transgênera professora, uma mulher negra lésbica, uma bicha preta junto. O que faz a gente estar aqui é que as nossas existências se unem. E quando a gente não pensa a nossa existência, alguém pensa para nós. Potencialmente. E essas pessoas que querem pensar as nossas existências nos querem definir somente como sexo. Não, mudou de gênero porque só quer fuder. Meu amor, eu já fudia antes, não precisava mudar de gênero. Se você não consegue antes, você também não vai me culpabilizar por isso. É porque a gente tem que pensar melhor o que a gente tem feito das nossas próprias experiências existenciais. Se não tem definição que faça a gente dizer quem sou eu, quem não sou eu, há potencialmente, e principalmente a ideia do HIV. A gente não pensa existências com HIV, a gente pensa corpos com HIV, a gente pensa identidade social, mas como é que existe? Aí quando vai falar de existência não fala, e quando fala de existência pega psicólogo, psiquiatra, pega a medicina, mas a medicina não consegue se desenvolver. Pergunta quantos médicos que tratam HIV tem na sua família pessoas que têm HIV, que convidam pessoas que têm HIV para a sua existência, que fariam sexo com camisinha com uma pessoa que tem HIV. Quantos médicos? Tem que confrontar a ordem, tem que confrontar o poder, e o poder está no conhecimento. E quem não conhece sobre si, permite que o outro conheça muito mais. É por isso que hoje em dia o movimento trans está muito forte, dos vários segmentos, porque a gente já está cansada de ser zoológico existencial, de ser animal em jaula para pesquisa acadêmica, pesquisa científica, pesquisa marginal. A gente quer as nossas se formando. Mas aí vem dizer cota para ensino superior para pessoas trans. Meu amor, tem mina trans em Porto Alegre que não tem o que comer. A gente tem, segundo a Coordenadoria de Direitos Humanos aqui vinculada à Secretaria da Justiça, a gente tem 6 prostíbulos de menina menor, transexual e travesti. 6. Como que é isso? Quantas delas estão infectadas? Quantas delas vivem potencialmente aquela vida de menina de 15 anos que quer só se construir, quer só passar maquiagem, quer só dançar da barra, quer viver a vida como todas as outras meninas, mas não podem.